Olá, gente. Esse aqui é o Stefanadas, um programa para pensar sobre o comportamento humano e repensar aquilo que nos move e nos transforma. E eu sou o Stefano Florici, professor de Economia da Cultura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vem Stefanar com a gente? Como foi o seu 2025? Gente, todos os anos, importantes dicionários pelo mundo, sobretudo de língua inglesa, elegem uma palavra, um termo, uma expressão que sintetize de alguma forma o espírito daquele tempo, como dizem os alemães, o Zeitgeist de determinado ano. Por exemplo, 2019, termos relacionados às mudanças climáticas estiveram em várias dessas escolhas. Em 2020, como vocês podem imaginar, questões relacionadas à pandemia, palavras como lockdown, quarentena, foram as palavras da vez. Em 2023, o termo selecionado pelo dicionário Collins foi inteligência artificial. Em 2024, o Oxford fez um alerta para o que acontece quando passamos tempos demais online. Brain rot, apodrecimento cerebral. Esse ano, olha que interessante, a última palavra selecionada pelo mesmo Oxford foi rage bait, que são aqueles conteúdos manipuladores, feitos especialmente para incitar raiva, emoções negativas nas pessoas na internet. Sinceramente, tudo aquilo que o Stefanadas não é. Porque aqui no Stefanadas, a gente não é linguista, a gente não é lexicógrafo, olha só que palavras chiques. Mas se fosse para eleger um termo que dominou as nossas conversas ao longo desses quase 40 episódios que nós já tivemos até agora, foi bem-estar. Em certo sentido, até de uma forma talvez um pouco mais técnica, saúde mental. Mesmo quando recebemos convidados para discutir temas completamente diferentes, ciência, tecnologia, empreendedorismo, história, a gente viu que bem-estar, saúde mental permeia tudo. Sem ela não tem autoconhecimento, não tem autoestima, a gente não tem interações de qualidade com o mundo à nossa volta e, cá para nós, o principal de tudo, com nós mesmos. E é sobre isso que a gente vai refletir aqui com vocês, eu particularmente, minha equipe e eu, porque atrás de mim tem muita gente, neste e no próximo episódio, em que a gente vai estar aqui a sós, de uma forma bem acolhida, bem gostosa. Então eu convido vocês, vamos juntos nessa? Bem-estar. Gente, essa palavra ela é assim central, gente, nas nossas discussões. Essa semana, deixa eu dividir com vocês, a gente estava numa banca de monografia sobre o mercado de trabalho coreano no período de 61 a 87, que foi o período que a Coreia do Sul se recuperou da guerra da Coreia, se transformou nessa potência que ela é hoje, e foi um período caracterizado por ditadura lá. Foi um trabalho bem legal, a gente vai voltar até eventualmente para esse tema ao longo da nossa conversa. Ao longo do processo, um dos meus colegas lembrou de um discurso de Paraninfo que eu fiz 20 anos atrás, em 2005, sobre esses discursos de Paraninfo, que todo mundo fala normalmente do tema, do tema do curso, da gente lutar pelo mercado de trabalho, tem sempre uma mensagem política, aquelas conversas que vocês já sabem que são importantes, são gostosas. Mas eu me lembro que naquela época eu fiz uma escolha, imagina, 20 anos atrás, fiz uma escolha que eu amei e que não me arrependo. Nós escolhemos, eu escolhi falar sobre felicidade, sobre bem-estar, exatamente essa palavra que é tão central para a gente. E me veio de comentar que somos economistas, vocês estão se formando como economistas agora, e lembre-se, a mais importante produtividade, a mais importante eficiência que a gente pode ter na vida é produzir bem-estar, é produzir felicidade, é ser feliz e ajudar os outros a serem felizes. Então, o que é bem-estar para mim? Gente, para mim, bem-estar é exatamente esse universo de
de elementos que nos cercam, físicos, mentais, psicológicos, emocionais, espirituais, que nos dão essa possibilidade e essa permissão de viver com paz de espírito, né? Claro que a gente pode colocar 1000 coisas no bem-estar. Quando a gente fala, por exemplo, de economia, e é uma coisa muito bonita da economia, quando a gente trata de desenvolvimento, né, em economia, que é um termo muito amplo, a gente trabalha muito a questão de que é muito difícil você ter bem-estar na miséria física, né? A gente vive num mundo em que a gente tem um corpo, né? A gente tem um corpo. Então esse corpo ele precisa de amor, ele precisa de cuidado, né? Ele precisa de, de, de carinho, de acolhimento. Então a miséria, a falta das coisas físicas, uma boa comida, saúde, né? Um bom sono, um lugar para se abrigar dos elementos, né? Tudo isso mina qualquer possibilidade de um real bem-estar. Mas seguindo em frente, não é só o aspecto material. Tendo o aspecto material, o bem-estar inclui você. E isso é interessante, que a gente trabalha em desenvolvimento econômico muito isso, principalmente com as ideias do economista Amartya Sen, no livro Desenvolvimento como Liberdade, que eu inclusive recomendo muito que vocês leiam, porque é um livro que vale a pena ser lido. Então, a gente sai dessa ideia só do material, que é uma parte fundamental, né, da questão da ciência econômica, mas a gente entra também nessa importância de vivermos em sociedades, e eu adoro a maneira como o Zen coloca, né, que desenvolvimento está muito associado a sociedades que ampliam as possibilidades de escolhas das pessoas. Então, meio que traduzindo de uma forma não muito precisa, uma sociedade mais desenvolvida à medida que ela amplia as possibilidades de escolhas que as pessoas têm. Então, você viver num ambiente que respeita a tua pessoa, que respeita a tua essência, que te dá possibilidades de escolha, que te dá caminhos alternativos e que te dá os recursos, né, para poder perceber ganhos e perdas que cada caminho tem, tudo isso é fundamental para o bem-estar. Então, a gente em economia trabalha, apesar de não ser uma coisa muito difusa, isso as pessoas, difusa não, difundida, né? As pessoas acham que a economia é muito sempre dinheiro, tal. Tudo isso é fundamental por causa do lado material, mas a economia é muito mais do que isso. É, de fato, trabalhar essa questão de ajudar a criar ambientes sociais, políticos, organizacionais, humanos, que facilitem essa construção de liberdades individuais, de possibilidades individuais, para exatamente que as pessoas tenham um bom pano de fundo para a construção do bem-estar. Agora, o interessante é que, tudo bem, né? Tivemos resolvido a questão material, resolvemos as questões talvez institucionais, políticas, que permitem, que dão chance das pessoas poderem exercerem suas escolhas, etc. e tal. Só que, se isso por si só garantisse bem-estar, os países ricos seriam super bem resolvidos, né? Os países ricos estariam cheios de bem-estar para cá, bem-estar para lá, etc. e tal. Mas a verdade é que eles não estão, né? A gente tem muitos índices de suicídio, a gente tem muita tristeza, muita infelicidade em muitos lugares, em muitos países, que são altamente ricos e altamente desenvolvidos. Porque aí entra outro ponto, né? Não adianta só a gente ter esse embasamento concreto, real. A gente precisa ter, que é uma coisa que a gente vai discutir muito no nosso programa hoje, e aí entra, né, todo um universo muito mais amplo, que eu costumo dizer que se eu fosse presidente eu teria o Ministério da Terapia, né? Eu sei que muitos de vocês vão dizer, é mais burocracia, mais Estado, mas eu acho que essa valeria a pena, que é a maneira como nós individualmente, né, fora todo esse elemento exterior, como é que a gente lida com essa construção. Então, o que é para mim bem-estar? Para mim, bem-estar é, antes de mais nada, essa sensação de paz de espírito, uma paz de espírito física, uma paz de espírito emocional, uma paz de espírito psicológica, uma paz de espírito mental também. Você viver, é claro que a gente não pode estar o tempo todo nesse estado, até porque a gente não seria humano se estivesse o tempo todo nesse estado, mas que seja um estado que seja a regra e não a exceção. Para a maioria de nós, esse momento de paz de espírito é uma exceção no nosso dia a dia. E eu também não sou uma exceção, viu, gente? Graças a Deus, à medida que os anos passam, eu tenho sentido mais momentos assim. Mas eles ainda não são a regra. Mas para mim, bem-estar é
conseguir construir uma vida em que o estado de paz de espírito não seja uma exceção, seja a regra. E eu acho, e por isso que eu amo estudar economia, a economia ela tem um enorme papel social, organizacional, coletivo, político, em dar condições exógenas, né, materiais, institucionais, para que as pessoas consigam ter esses caminhos. Mas, e aí a gente vai entrar exatamente nesse assunto de uma forma muito delicada, né, porque ninguém aqui é profissional de saúde mental, a gente está conversando aqui como colegas, como bate-papo, eu e vocês, conversa de amigos, né, buscando trazer tanta experiência maravilhosa que a gente teve nesses quase 40 programas. Mas um assunto que com certeza então vai permear é que, para além dessa questão externa, e eu acho tão legal isso agora pensando aqui com vocês, porque a economia me dá a chance de discutir esses elementos do ponto de vista externo, né? E os Stefanadas têm me dado a chance de, com as pessoas incríveis que a gente recebe aqui, tratar o outro lado, né? Que é não só o outro lado, a gente também trata, obviamente, as questões externas, mas tratar esse lado do crescimento pessoal, do dentro da gente, né? Dessa questão, de fato, de por que tantas pessoas têm tanto do lado de fora, né? E mesmo assim não conseguem ter essa sensação de paz de espírito, né? Essa sensação assim de bem-estar. Então, assim, para resumir uma frase, para mim, bem-estar é estar o maior tempo possível num estado de paz de espírito. Vocês veem, né, gente? A gente está falando dessa questão do bem-estar, né? Desse lado que os Stefanadas têm me proporcionado de discutir, que a gente tem muito pouco espaço, obviamente, na economia para falar sobre isso, que é o da construção interna, né? Ou seja, do desenvolvimento dos recursos internos, que eu gosto de chamar, né? Vocês lembram de outros programas que a gente teve aqui, só eu e vocês, tecnologias existenciais, né? Os economistas chamam de função de utilidade da nossa relação com a vida, né? Essa relação com a vida, esse elemento tão fundamental que é a base para qualquer ideia de bem-estar, de saúde mental. Quais são os elementos assim que de fato constroem, né, essa base saudável dessa nossa relação com a vida, né? Uma coisa maravilhosa que eu aprendi ao longo desses programas todos, entrevistando essas pessoas incríveis, é que, de fato, assim, as nossas experiências, né, as nossas dificuldades, elas, de fato, têm um papel fundamental nesse processo, né? Os sábios dizem, né, que a gente ou aprende pelo amor ou aprende pelo sofrimento, né? O amor é um tema recorrente, é o nosso moto aqui nos Stefanadas, mas a gente não pode negar, né? E eu tiraria talvez um pouco a palavra sofrimento para não dar um toque pesado, mas a experiência, né, que é exatamente o que a gente está discutindo aqui, a experiência ela também tem um elemento absolutamente central nesse aprendizado, né? Eu acho que vocês devem concordar comigo, né? Na chance que a gente teve de falar com o pessoal ao longo desses episódios todos também isso ficou muito claro. Nós não somos as pessoas que éramos algum tempo atrás ou quando éramos jovens, né? No meu caso, que não sou exatamente mais jovem, né? E dá uma sensação gostosa de sentir que houve uma evolução, né? Claro que a gente perde coisas, né? Juventude, a gente perde capacidade física, a gente perde aquela energia vital tão maravilhosa que é a juventude, né? Que é uma coisa que encanta a gente, né? Quando a gente vê a juventude, a gente se encanta por essa energia. Só que a gente ganha coisas que inevitavelmente vêm com a experiência, com as dificuldades individuais, com a nossa própria história, né? Vocês sabem que esse ano foi um ano particularmente difícil para mim, né? Perdi minha mãe, perdi meu pai. E um presente incrível que eles me deram com essa passagem, por mais dolorosa que ela seja, foi uma construção de uma nova perspectiva, de uma ressignificação da minha vida, que eu não sei ainda explicar direito para vocês, gente. Espero que ao longo do ano que vem eu consiga falar mais sobre isso, porque para mim também não está muito claro, mas é
profundamente libertadora, é uma energia, uma percepção das coisas muito mais suave, muito menos julgadora, condenadora. É uma sensação muito gostosa de estar aqui agora simplesmente observando, vivendo, aceitando, respeitando, curtindo. E, sinceramente, eu não estaria nesse ponto, inclusive talvez até de aproveitar, né, essa experiência dolorosa desse ano para um passo como esse, se não tivessem sido todas as dificuldades que eu passei ao longo da minha vida. Né? A gente teve até um comentário, a gente constantemente fica discutindo, né, evolução para o Stefanada, as melhores coisas para dar para vocês uma coisa cada vez melhor nesse sentido de amorosidade, de coisas positivas, falando de coisas inteligentes, maravilhosas, mas sempre com amorosidade. E numa dessas surgiu uma ideia. Eu não sei exatamente de onde é que veio, mas achei muito interessante. Da gente eventualmente entrevistar pessoas famosas, mas não focar nelas famosas, mas focar nas dificuldades que elas tiveram, né, para chegar onde elas chegaram. Pessoas famosas, desculpe, a palavra não é nem famosas, é pessoas de sucesso. Não precisam ser famosas. E focar nas dificuldades, né, focar no que elas aprenderam com as dificuldades e não é só no resultado, né, nas glórias ou nas conquistas, mas focar no caminho. Isso me chamou muita atenção, porque, de fato, uma coisa muito gostosa que eu tenho sentido na minha vida com o envelhecimento é que você vai ganhando uma perspectiva muito gostosa de um portfólio, sabe? Um portfólio das coisas que você já enfrentou e como elas hoje têm um significado, uma perspectiva completamente diferente do que tinham na época. Né? Normalmente, nem sempre, mas normalmente muito mais leve, muito mais tranquilo. Então, eu acho que uma resposta, você sabe que eu tenho muita dificuldade de dar respostas muito objetivas, né, gente? Eu adoro, até que eu acho que como professor, eu não sou aquele tipo de professor, já falei aqui, eu não sou um professor de respostas, né? Eu seria um péssimo professor para cursinho. Eu detesto respostas fechadas, eu detesto coisas extremamente pontuais. Então, o meu universo de ensino é um universo de pensamento, é um universo de provocação, é um universo de sementes e não de frutas, né? Não dou o resultado final, eu procuro compartilhar sementes. Então, toda vez que eu dou uma resposta, eu tenho que me perguntam alguma coisa e que eu tenho que dar uma resposta, eu tenho esse instinto muito mais de dar sementes do que propriamente dar um fruto. Mas se eu tivesse que dar um fruto, eu tangenciaria até levemente a espiritualidade, eu diria, né? Estarmos nessa jornada que a gente está, né, independente da gente acreditar nisso, acreditar naquilo ou não, tem muito, muito a ver, talvez mais do que qualquer coisa, com aprender com os nossos erros, né? Aprender com os nossos desafios, aprender com os nossos sofrimentos, o que obviamente não é fácil. E assim, gente, eu não estou aqui nesse papo para dar uma de guru ou muito menos de especialista em nada, eu estou realmente dividindo com vocês esse tema, né? E esse tema obviamente gera muita discussão, que foi o que mais chamou a atenção da gente, né? Quando a gente elaborou esse programa, a gente pensou, eu e minha equipe, a gente olhou os tantos episódios que a gente já produziu e pensou, vamos pegar um tema recorrente. E foi muito legal ver que, até pelo próprio norte que a gente dá ao programa, que é o amor, um tema recorrente foi exatamente essa questão do bem-estar, da saúde mental, né, da autoestima. E então eu divido isso com vocês, não como alguém que diz, que lição de vida, quem sou eu para ficar dando lição de vida para os outros, mas uma coisa que eu divido comigo mesmo, assim. Principalmente para os que estão ainda naquela famosa crise da meia-idade, que eu acho que aos 56 anos eu estou começando a sair dela. E fiquem tranquilos, porque a idade traz uma coisa muito gostosa, que é uma sensação de portfólio. Olha tudo que eu já passei, olha as dificuldades que eu tive e olha quanta coisa boa que eu aprendi com tudo isso. Uma coisa que eu aprendi aqui com os nossos convidados, talvez uma das mais importantes, é como pessoas de sucesso. E vamos deixar claríssimo aqui. O que é que eu quero dizer com sucesso, gente? Eu me referi a sucesso na pergunta anterior,
a gente falou sobre sucesso em relação à nossa discussão de bem-estar antes. Então, vou deixar claríssimo. O que é que eu entendo por sucesso? Eu entendo por sucesso você realmente ter uma vida produtiva que te deixe o maior tempo possível naquele universo da paz de espírito. Ser uma pessoa de sucesso é ser, para mim, uma pessoa que tem o privilégio de viver a maior parte do tempo na paz de espírito. Então, conseguir criar, na sua relação com o mundo, a nossa relação de trabalho, a nossa relação de produtividade, a nossa relação exterior, a nossa relação de dar para o mundo e nesse dar de receber, porque, como muitos nossos convidados falaram brilhantemente aqui, muitas vezes é mais difícil a gente receber do que dar. Então, todo esse processo que faz a gente seres vivos, que interagem, que produzem, como eu gosto de dizer para os meus alunos de economia, que criam amizade, que consomem amizade, que criam amor, que consomem amor. Assim, a gente conseguir fazer tudo isso, seja como limpando a rua, seja como desenvolvendo inteligência artificial, a gente conseguir fazer tudo isso com paz de espírito, para mim isso é sucesso, sabe? Porque, como a gente falou lá na nossa primeira pergunta, para mim essa é a base do bem-estar e uma coisa que a gente não falou, é a base da felicidade, é a base, assim, da... Eu me lembrei agora, foi interessante, agora me deu esse lapso, que vocês sabem que tem aquela... Eu acho que a gente chegou a comentar com alguns dos convidados uma vez. Tem essa pesquisa que fazem um ano inteiro, na verdade, quer dizer, o ano inteiro não, desculpe, todo ano. Na verdade, tem muitas pesquisas sobre essa. Perguntas para as pessoas, você é feliz, quão feliz você é, etc e tal. E nessas pesquisas, recorrentemente, vêm os países nórdicos, como os países mais felizes, e particularmente a Finlândia, E é interessante porque não é muito lugar comum a gente imaginar esses países como núcleos de felicidade, Até porque todos eles têm dados também não muito interessantes em relação à comprovação de felicidade, Aí o New York Times ele resolveu fazer um aprofundamento sobre isso e foi lá para a Finlândia, E uma das coisas que me chamou muita atenção nessa reportagem é que, de uma maneira geral, os finlandeses responderam que não é exatamente uma questão deles serem felizes, mas de que eles não se sentem, como é que se diz, ou que eles se sentiriam, digamos, ingratos de dizerem que não são felizes num país, num sistema organizacional, político, social, econômico que eles têm, que é a Finlândia deles, que consegue oferecer tanta coisa para eles no sentido daquilo que a gente falou antes quando falava sobre bem-estar, boas escolas, boa seguridade social, ruas relativamente tranquilas, coesão social, todos esses elementos que a gente falou que a gente estuda em economia para tentar entender para cada lugar do mundo qual é a forma mais tranquila e fácil de conseguir isso, eles têm lá. Então eu achei muito interessante a resposta, porque eles disseram, não é que a gente seja feliz, não é isso. A gente até pode ser, mas a gente se sente ingrato de dizer que a gente não é feliz num país que nos dá tudo isso. Então, tipo, essa primeira parte que a economia trata, eles têm muito bem resolvida, Mas isso não quer dizer que esse feliz, entre como é que se diz, nessa resposta. Então, o que é que eu quis dizer com tudo isso? Assim? Que, para mim, sucesso, que é esse caveat que eu quis fazer aqui claro, sucesso é exatamente isso. Assim, é tu estares numa vida que, acima de tudo, te permite viver num estado de paz de espírito. Assim, uma coisa, então, voltando, antes de eu abrir esse caveat, que eu aprendi com os nossos convidados, que eu acho que uma das coisas mais incríveis que eu aprendi ao longo de todas as Estefanadas, é que são todas pessoas de sucesso, no sentido de que são pessoas que têm suas angústias, têm seus sofrimentos, transmitem suas angústias, seus sofrimentos de uma forma muito rica, mas são pessoas que isso é interessante, porque a gente não escolheu por isso, até porque isso é uma coisa que você não percebe
de antemão nas pessoas, né? Mas são todas pessoas que me passaram essa sensação assim de, de que tem muitos desses momentos assim de paz de espírito, de conexão, né? São pessoas que me passaram essa felicidade, sabe? Essa felicidade assim nesse sentido mais específico que a gente está comentando aqui. E, e aí a gente vai na pergunta, né? Como sempre eu respondendo demorando 10 mil anos para responder uma pergunta. Todos me passaram um pouco essa questão realmente assim de, de encararem a autoestima de uma forma leve, sabe? É claro que cada pessoa é uma pessoa e eu talvez tenha visto com os meus olhos aquilo que mais ressoou com a minha alma, né? Mas me passaram uma coisa muito de que é algo que vem naturalmente, sabe? Ah, é claro que para algumas pessoas talvez assim exija uma certa coragem, porque eu tive o privilégio de nascer, crescer e viver num ambiente em que a minha autoestima, apesar de que, viu, gente, eu tenho muito problema com a minha autoestima. A gente estava até comentando com o pessoal hoje de manhã numa reunião maravilhosa que a gente teve, que a gente pensa em dar saltos bem legais com os Stefanados no ano que vem. E eu já falei que eu vou precisar ter alguém para trabalhar minha autoestima, sabe? Porque eu tenho sempre aquela sensação de que, bah, já cheguei no meu limite, daqui para frente não é para mim. Então, eu tô longe de ser uma pessoa com autoestima completamente resolvida. Talvez por isso que eu fale tanto, né? Mas eu acho que eu tive o privilégio de viver sempre num ambiente em que eu não precisei ser corajoso para ter autoestima. Mas eu imagino muitas pessoas, né, com características diferentes, crescendo e nascendo em lugares repressores, que de fato elas precisam ter muita coragem para ter autoestima, né? Tem muitas situações de vida que a gente não consegue nem imaginar, eu não consigo nem imaginar. Imagina, foram mais de 100 bilhões de seres humanos que passaram por esse planeta desde que o primeiro Homo sapiens sapiens apareceu. Hoje somos 8 bilhões nesse planeta. Pensa as infinitas situações de vida que não existem e quantas dessas não exigem de fato coragem, né? E eu uso o termo autoestima, talvez a pergunta realmente tenha sido autocuidado, autoestima, porque para mim elas são muito, muito sinônimas, né? E eu vou trazer dois ensinamentos que eu tive com dois grandes terapeutas que eu tive na minha vida, um aqui em Porto Alegre, né, e outro nos Estados Unidos. Aqui em Porto Alegre, a minha querida terapeuta Elisa, que hoje é uma grande amiga, ela sempre me disse, né, ela sempre frisou muito essa necessidade do autocuidado, né? E de fato ela separava um pouco a ideia de autocuidado e de autoestima, que autocuidado é aquela coisa mesmo, como se diz em inglês, de cuddle up, né? Que é de você se dar carinho, de você ser fofo contigo mesmo, né? Uma gostosa de uma roupinha de cama cheirosa, né? Uma comidinha que você goste, que seja saudável, fazer ginástica de uma forma gostosa, equilibrada, não neurótica. É, todo esse universo assim que você faria com alguém que você ama, né? Que você faria particularmente com um filho, né? E aí entra todo o aspecto psicológico também, paciência, calma, aceitação, né? Uma certa incondicionalidade. Se pensasse mesmo como sendo, né? Um outro terapeuta que eu tive aqui no Brasil que dizia que essa coisa do se reparentar, né? De ser pai e mãe de si mesmo, dessa coisa gostosa. Então, Elisa sempre falava muito dessa questão do autocuidado, desse afeto consigo mesmo, no sentido do cuidado cotidiano, como uma base muito importante para a autoestima. E, de fato, agora, né, eu gosto muito de usar esses termos como sinônimos, mas me veio essa ideia de que, de fato, se a gente quiser ser um pouco técnico, a gente pode fazer essa separação, né? Eu acho que o autocuidado exige, de fato, o autocuidado ele alimenta muito a autoestima. Porque a autoestima ela é baseada no amor, né? Essa é a sensação mais nítida que eu tenho como pessoa, como profissional, como estudioso de políticas públicas. Quando você tem amor, né? Você tem uma... É que nem a testosterona para os homens, né? Ou provavelmente a progesterona para as mulheres. Sabe, os hormônios são a base, né? Um corpo equilibrado de hormônios é a base de um corpo saudável, enérgico, né? E o amor é o hormônio da autoestima, né? E o autocuidado dá pra gente amor, né? O autocuidado dá uma sensação, alguém me ama, né?
sabe? Eu sou cuidado. Você não precisa importar isso de fora, né? A criança precisa disso dos pais, com certeza. Mas tirando a criança dos pais, nós somos completamente autônomos para ter isso com nós mesmos, né? Eu não tenho essa necessidade, a gente até vai falar um pouco disso na frente, na minha opinião, a gente não tem essa necessidade assim tão grande de, né? Claro que é maravilhoso ter dos outros, e tem mais é que procurar e compartilhar, mas não depender disso, né? E a outra coisa que eu aprendi muito com o terapeuta nos Estados Unidos, o Ron, e eu queria frisar muito isso, é que uma vez eu falei para ele sobre essa questão do autocuidado, da autodisciplina. Eu era um garoto de 22, 23 anos. Não, do autocuidado e da autoestima, não autodisciplina. E eu falei, né? Então é tudo uma questão de disciplina. Eu nunca vou me esquecer da resposta que ele me deu. Ele disse: não é uma questão de disciplina. Disciplina, entendam o que eu vou dizer. Quando a gente usa a palavra disciplina de saída, a sensação que dá é uma sensação de que tem algo errado contigo e que tu precisa corrigir através de disciplina. A disciplina dá uma sensação assim, eu acho que vocês vão entender o que eu quero dizer. E eu também demorei para entender o que ele quis dizer, mas eu nunca esqueci. Eu já falei várias vezes do Ron aqui nesse programa, né? Aquele homem realmente teve uma influência imensa na minha vida. Ele não é uma questão de disciplina, é uma questão de amor próprio. E eu amei isso, que é uma questão assim, sabe? E ele dizia, sabe, com uma pessoa que você ama, um filho, alguém que você ama, sabe, você seria paciente, você seria amoroso e daria a possibilidade dessa construção. Então, por que a palavra disciplina vindo de saída? Por isso que toda vez que eu falo disciplina, vocês devem ter percebido isso, eu digo disciplina amorosa, uma amorosa disciplina. Isso é muito em homenagem ao Ron. Porque, de fato, quando a gente vem com essa palavra disciplina, dá aquela sensação, tem alguma coisa errada comigo. Vê, por exemplo, a disciplina para você emagrecer. Quando você vem com amorosidade, né? A minha querida Ana agora tá num processo fofo de emagrecer, até que ela não precisa, é maravilhosa. Mas ela faz isso com amor próprio. Então, tu vê que é uma questão diferente, que, que não é disciplina. Claro que a disciplina é uma consequência, mas ela não é a saída. A disciplina é uma consequência que você nem vê como disciplina mais. Mas é uma questão realmente de amor próprio. Então eu acredito que sim, o autocuidado ele é básico, ele é fundamental para que a gente tenha autoestima, porque ele nos nutre de amor, do amor mais importante, no fundo, que é o amor que nós mesmos podemos nos dar, né, a nós mesmos. E ele, digamos assim, nos permite encarar essa construção do bem-estar, essa construção, né? Vocês percebam que a gente falou do tema saúde mental, mas eu tenho evitado muito usar esse termo na nossa conversa, porque eu não sou especialista nisso, não sou psicólogo, não sou nada. Eu estou aqui como, né, um cara, né, que eu acho que é legal, né? Eu me acho um cara legal, conversando com pessoas queridas, né, levando comida para o pensamento de um tema que foi recorrente nessas conversas maravilhosas que a gente teve, mas eu não quero caracterizar de uma forma técnica. Então, eu estou usando um termo mais suave, que é bem-estar. Mas a gente sabe que é saúde mental, né? Que é essa questão de você sentir que o amor flui em ti. O que eu falo como leigo, o que eu percebo na minha experiência como pessoa, como profissional, lidando com milhares de alunos, milhares de jovens ao longo da minha vida, nos meus trabalhos de políticas públicas, nas minhas relações com as pessoas, o fato de eu nunca ter casado, ter tido filhos, adotado nem nada, sempre me deixou um pouco solto para... Que é uma das coisas boas de não ser casado, é que você fica mais dado ao mundo, né? Mas a experiência nítida que eu tenho é que, tirando questões, obviamente, mais específicas, químicas, né? Nós temos um corpo que tem reações químicas, mas as grandes doses de falta de autoestima, de sofrimento, de falta de saúde mental, e eu falo com muito cuidado essa palavra, né? Prefiro falar autoestima, eram muito fruto de ambientes em que você percebia que não havia amor. De pessoas que cresceram em ambientes... e ao mesmo tempo é incrível, né? Que essa capacidade de resiliência que o ser humano tem, né? Em muitos ambientes, mesmo pessoas que cresceram em ambientes que aparentemente não tinham amor, né? Se tornaram pessoas incrivelmente amorosas, incrivelmente produtivas nesse sentido que a gente falou aqui, né? Não é um produtivismo
simplesmente capitalista ou materialista, comunista, ou sei lá, usistas que for. Não, é um produtivo, de fato, assim. Sabe aquele produtivo que agrega felicidade, né? Que agrega. Você entra numa loja e não é só o produto lá, mas é o ambiente, aquela coisa gostosa que você. Bah, aqui tem uma energia positiva. E pessoas que não tiveram isso. Então, é fascinante ver a resiliência do ser humano. Mas um traço comum é que, tendo ou não tendo, o amor não estava presente antes, mas o amor está presente agora. Então, é de uma maneira ou de outra, essas pessoas, mesmo não tendo tido o amor antes, elas encontraram uma maneira de encontrar esse amor depois e elas passam esse amor. E a minha experiência é que, de fato, sem amor, você não consegue chegar realmente num ambiente, num estado de paz de espírito e num estado de bem-estar. E só para fechar essa pergunta, então, essa é uma coisa maravilhosa que eu aprendi com os meus entrevistados e eu senti neles. São pessoas que têm essa relação amorosa com elas, sabe? Uns mais, outros menos, cada um do seu jeito. Que são pessoas assim que se dão esse espaço de amor próprio e que permite ter essa disciplina que eles têm, né? De serem profissionais de tanto, digamos assim, não vou usar a palavra sucesso, né, porque a gente deu outra conotação para a palavra sucesso, mas de tanta produtividade, né, na área e no trabalho dele. Bem, vou dar uma de Marília Gabriela agora, sendo bem objetivo. Coragem. Para mim, eu falo da minha experiência. Eu nunca foi coragem, né? Mas eu acho que para mim isso sempre foi, apesar de eu ter muito que desenvolver ainda, muito, meu Deus, minha autoestima tem tanta coisa para ser trabalhada, mas eu acho que nunca foi coragem, porque eu tive um ambiente de amor sempre na minha vida que me deu a possibilidade de ver isso como algo inato, como um direito meu. Eu não precisei ter coragem para isso, sabe? Mas eu imagino que para muitas pessoas requer uma puta de uma coragem. E são pessoas absolutamente admiráveis, né? Eu imagino um Stefano da vida no Irã. Eu teria que ter toda a coragem do mundo, né, para desenvolver minha autoestima, minha autopercepção. Qual era o outro ponto, gente? Era a coragem. A rotina vem naturalmente. É por isso, e tanto a rotina como o compromisso, a minha língua não consegue acompanhar a minha cabeça, né? Eu volto para o que o Ron falou. Para mim, eu estou falando da minha experiência. Rotina e compromisso vieram como consequência. A imposição de uma rotina e de um compromisso, a imposição de uma disciplina pode funcionar para muita gente, deve funcionar, mas para mim não funcionou. Para mim o que funcionou foi realmente uma, digamos assim, perceber o quanto eu de fato mereço o meu amor, mereço o meu cuidado, né? Mereço ter coisas boas, né? Ter rotinas boas, ter, digamos, um dia a dia rico, de paz de espírito, em coisas simples, tranquilas. Demorou muito, viu? E é um eterno processo que vai e vem. Mas, para mim, tudo isso foi consequência desse autocuidado definido como a minha querida Elisa definiu aqui em Porto Alegre nas nossas terapias. Ele parte de um ponto de amor próprio, de você realmente ver e perceber que é você a primeira pessoa que tem a responsabilidade, o poder e a capacidade de se amar e de se cuidar. O resto vem como consequência. E aí a gente começa a alimentar a autoestima, né? Que eu acho que é a nossa próxima pergunta, se eu não me engano, a gente tem uma questão agora sobre a autoestima. A gente falou muito em alguns programas, né, sobre a questão da meritocracia, né, da questão da eficiência, das pressões que a sociedade coloca sobre a gente para resultado. E eu realmente não. Eu adorei essas entrevistas, né? Teve aquela também, me lembro, maravilhosa com o professor Érico, né, o filósofo lá de Recife, faz trabalhos incríveis sobre a questão da meritocracia. E aquilo me tocou muito, como tantas outras que a gente teve a chance de conversar sobre isso, porque a gente não pode transformar tudo na vida numa medição, né? A gente não pode transformar tudo na vida numa coisa assim de início, meio e fim, eu tenho uma planilha de ação, é isso que eu vou fazer para chegar lá, né? Então, assim, quando eu ouço uma pergunta como essa, e de novo, isso é uma percepção minha, é claro que
né? Tem milhões de técnicas cognitivas. Os americanos são cheios disso, né? E a gente teve muitas coisas incríveis, né, nas nossas entrevistas aqui de discussões sobre essas técnicas e tal, que funcionam super bem, né? Minha amada irmã, ela está se formando nessa área e eu noto que ela, né, até na vida pessoal dela, ela conseguiu grandes resultados com essas questões de fato, de você ter exatamente isso, hábitos, treinamento, vou usar aquela palavra que eu sei que não está na pergunta, mas disciplina. E eu acho que talvez para a maioria das pessoas até precise ter algo assim. Mas, para mim, repito, a questão central foi essa questão assim de fato. E aí realmente eu concordo. E aí eu vou dizer uma coisa que, assim, eu precisou ter sim, né? Vou dar o braço a torcer. Precisou sim ter para que eu chegasse mais ou menos nesse estado que eu estou hoje, que eu sinto que eu sou uma pessoa que tenho bastante amor próprio, né? Eu tenho muito que desenvolver da minha autoestima, como eu falei para vocês, mas eu acho que eu estou totalmente dentro do que é absolutamente humano e esperado. Mas eu sou uma pessoa que curte muito estar sozinho, que gosta do meu mundo, sabe? Que, que não tem tanta necessidade assim de buscar afirmação e amor nos outros, né? E aí é legal, porque aí vem naturalmente, né? Um amor bem gostoso. E isso realmente precisou de uma coisa concomitante, né? Da gente desenvolver essa clara percepção, que não é fácil, demora, eu precisei de muita ajuda, de terapia. E olha que eu cresci num ambiente altamente amoroso. Eu tomo remédios, né? Eu tenho todo um lado que, obviamente, a gente não vai discutir aqui a nível profissional, que eu não sou, mas todo esse lado bioquímico que o corpo tem. Graças a Deus, eu nunca tive barreiras com tratamentos, com buscas espirituais, buscas psicológicas, buscas médicas, buscas psiquiátricas. Eu sempre adorei tudo. O Ron dizia nos Estados Unidos, meu terapeuta, que a preocupação dele era com pessoas que não buscavam ajuda, que para ele a linha divisória da luz vermelha eram pessoas que não procuravam ajuda. Graças a Deus eu nunca tive esse problema, sabe? Na hora que eu sinto, eu procuro ajuda, peço sem problema nenhum. Mas nesse processo todo, eu demorei, né? Essa parte de fato da autoestima, do amor próprio, né? Antes da autoestima, do amor próprio, do autocuidado, ele não é uma coisa que vem assim naturalmente. Então eu dou o braço a torcer sim. E eu de fato também precisei disso. Eu acho que o hábito, né, uma amorosa disciplina, uma certa insistência, né? Por que não dizer um treinamento? Em certo sentido, o que eu tive com os meus terapeutas não deixou de ser um treinamento, né? O que eu talvez queira chamar a atenção é que, na minha experiência, eu falo de mim, e eu sei que tem muita gente como eu no mundo, e que nós não somos exatamente os mais escutados, porque o mundo é todo de resultado, né? Início, meio, fim, isso assim, ó. Eu acho que o principal não é fazer disso mais uma jornada de resultado, né? Porque aí a gente de novo vai entrar naquilo. E, gente, não se engane. A capacidade que a nossa louca da casa tem, isso é um termo que eu e a minha terapeuta, a minha ex-terapeuta aqui, a Elisa, criamos. A louca da casa são aqueles processos neuróticos que nos derrubam para baixo, né, que nos fazem sentir assim menos, e que, de novo, são softwares como esses malware que atacam os nossos computadores que estão fazendo aquilo que eles sabem fazer. A gente desenvolveu esses mecanismos para sobreviver, né? Não sou psicólogo para falar sobre isso, né? Mas a gente teve vários momentos. Outra coisa maravilhosa que a gente viu aqui nos programas Stefanatos é como a gente, de fato, para sobreviver, cria mecanismos assim que na vida adulta acabam sendo autodestrutivos, né? Mas que eles, tipo, continuam funcionando como se a gente estivesse ainda naquela época, interpretando as coisas como se fossem naquela época. Mas, enfim, esses softwares, eu e a Elisa, a gente chamava de louca da casa, né? E a louca da casa, gente, ela tem uma incrível capacidade de tudo, transformar em algo que vai reafirmar as coisas que ela que acredita. Que a gente não vale, que a gente não pode, que a gente está se enganando. Aí vem a famosa síndrome, né, do impostor. Então, assim, na minha opinião, criar coisas para ter mais metas, resultados, não sei o quê, eu vou com calma, porque isso é prato cheio
tá louca da casa. Gente, esse tema a gente trata o tempo todo aqui nas minhas conversas, né? Porque vocês já perceberam, eu faço questão muito de dizer que eu sou uma pessoa muito mais contemplativa do que ativa, né? Eu adoro atividade, né? E voltando para aquelas questões que a gente falava de ter disciplina, de ter amorosidade, eu acho que uma das coisas assim que de fato me ajudou foi procurar ter uma certa rotina de atividade, né? E particularmente de atividade física, né? Saindo um pouco, isso é uma coisa muito minha, desse meu universo que é de contemplação. Tanto o meu trabalho é um trabalho contemplativo, né? Um trabalho intelectual, né? A minha função produção, se a gente poderia dizer assim, é ler, perceber, interpretar, acompanhar e conseguir transformar tudo isso em sementes com a minha marca, com a minha contribuição para os meus alunos, né? E por que não dizer aqui com a gente, né? Nos Stefanados. Isso é contemplativo. Isso é coisa muito mais contemplativa do que ativa. E fora isso, eu sou uma pessoa que contempla, eu gosto de contemplar, eu aprecio a lua cheia. Então, se eu deixar o lado ativo da minha vida, fica meio atrofiado, né? Eu me sinto muito mal quando isso acontece. Por isso, eu de fato precisei e gostei de criar uma rotina, precisei e gostei de criar uma amorosa disciplina. Eu gosto sempre de colocar o termo amorosa na frente da disciplina, para esse lado da minha vida que não vem naturalmente, que é o lado ativo, né? Fazer ginástica, caminhar, andar, né? Eu quero ver se incluo, né, à medida que a vida avança agora para uma idade mais sábia, mais atividades assim de doação aos outros. Então, assim, o disciplinado, amorosamente falando, a rotina, amorosamente falando, para mim foram muito fundamentais para esse lado ativo. Agora, para outras pessoas, e eu acho que talvez para a maioria, não sei se é para a maioria de vocês, mas para a maioria das pessoas, eu acho que isso vai exatamente para o outro lado. E isso entra na pergunta que, né, a gente está discutindo agora. O ficar offline, né, e a gente usa esse termo ficar offline também como um sinônimo maior de também estar sozinho, né, de estar contemplando. E quando eu falo contemplando, né, gente, assim, não é contemplando no sentido, eu estou vendo a lua, é também isso, mas é um contemplando que inclui tudo aquilo que nos faz humano, né? As nossas angústias, agora eu estou triste, eu estou com um pouco de dor de barriga, eu estou meio enjoado, por que é que eu estou me sentindo assim? Sabe, esses mal-estarezinhos físicos, emocionais, psicológicos, emocionais, né? Que muitas vezes, gente, e eu falo isso muito por muita experiência própria, né? E é algo gostoso também que a gente teve em vários momentos chance de dividir assim com a experiência dos nossos convidados, principalmente quando a gente tratou dessas questões de forma mais objetiva, é que quando a gente nega esses sentimentos, quando a gente torna esses sentimentos, essas sensações físicas, emocionais, esses pensamentos, quando a gente torna coisas proibitivas, quando a gente torna coisas assim mal-vindas, desagradáveis, elas se tornam mais fortes, né? E elas encontram outras maneiras de gritar por nossa atenção. E o interessante, que é uma coisa também que eu aprendi com o Ron, é que a gente não é obrigado a reagir. Quando a gente contempla, aceita e permite, estou triste, né? A gente não precisa reagir a isso, né? Estou com raiva, você não precisa reagir a isso, né? Você olha, você observa, você sente, você dá um tempo, aquela sabedoria popular, eu amo, conta até 10 antes de fazer alguma coisa, porque tu dá esse espaço assim de reconhecer, de aceitar que você está sentindo aquilo, né? Quando você dá esse espaço, parece que você abre uma porta assim de recursos de sabedoria e de bom senso que todos nós temos dentro da gente e que passam a nos orientar, né, o que fazer naquela hora, como lidar com aquele sentimento. E particularmente os sentimentos de tristeza, os sentimentos assim, até quase que pré-depressivos,
eles precisam ser reconhecidos e precisam ser reconhecidos pelo que eles são. Eu tô triste, né, eu tô meio, né, depresinho hoje. Eles não são mais do que isso, eles são, né, e que como tantas outras nuvens que a gente tem, também vão passar, né. Só que quando a gente vive num estado constante online, quando a gente vive num estado constante de atividade, né, o meu caso é diferente. Então, como eu contemplo demais, como eu vivo demais offline, apesar de que eu tenha aumentado muito o online, eu também tenho que prestar atenção nisso. Para mim, o desafio foi o ativo. Mas para a maioria das pessoas eu vejo que é o contrário, né? Que é o desligado ter que estar sempre fazendo alguma coisa, ou, né? O offline, o sentido maior da palavra desligar, estar só consigo mesmo, é um pouco desenvolver essa questão do contemplativo. Mas isso dá medo, não se engane. Porque as sensações desagradáveis que vêm são muitas, gente. Só que pensa, quanto mais a gente vai acumulando isso, tendo medo disso, a gente vai desenvolvendo um monstro dentro da gente que inevitavelmente vai acabar sendo uma depressão, né? De novo, né, deixando claro, né, tem todo um universo bioquímico que a gente não sabe como funciona, que é muito fácil a gente ficar falando. Eu acho uma graça quando as pessoas falam: "Ah, mas que fraqueza, toma remédios e não, porque a vida, porque não sei o quê". E é tão fácil falar quando você não tem essas questões, né. Os remédios me ajudam e me ajudaram muito. Mas de novo, né, dentro de um pano de fundo mais amplo, que essencialmente passa, gente, por essa questão de esse é o ponto principal de tudo que a gente está falando aqui, gente, é de encontrar aquele rio de amor que flui dentro de cada um de nós, sabe? E esse rio, ele existe, sabe, gente? Certas pessoas encontram na religião, outras na espiritualidade, né? Outras na dedicação ao próximo, né? Outras na arte, né? Tem muitas maneiras de encontrar isso, né? Mas todas elas em comum têm que elas precisam tocar o amor. Quando elas deixam de tocar o amor, a religião se torna uma coisa completamente dogmas frios e repressivos. A espiritualidade se torna uma masturbação mental, né? A dedicação ao próximo se torna como é que se diz? Um autoengrandecimento, né? Assim, tudo tem que ter esse toque para encontrei esse meu rio, que eu posso me entregar, que eu posso de noite deitar na cama e me entregar a ele, que posso sentir aquele chuva. Sabe quando você toma um banho gostoso, que você deixa tudo ir pelo ralo, porque você entra em contato, sabe, gente, com esse amor. Bah, que legal falar com vocês isso, sabe, gente? Deu uma. É, senti o contato dele agora. Não é sempre que ele aparece, mas quando ele aparece, meu Deus do céu. Eu tomei banho hoje de manhã, né? É bom dizer isso. E no banho eu consegui sentir isso também. Digo, eu acho que eu vou com a coisa boa lá para o Stefanato, em algum momento isso vai aparecer. Porque quando a gente começa nossos programas, nossas entrevistas, né? Eu também estou aprendendo tudo isso aqui com vocês, né? Eu estou há 1 ano e meio nisso. Sempre fui professor. Essa relação, ela é diferente. Então a gente chega, a gente fica um pouco tenso, tem a pergunta, tem isso, tem aquilo, né? A gente tem roteiros, o tempo está passando, aquela coisa toda. Mas é interessante, né? A gente vai se entregando e tem uma hora, e eu senti essa hora agora, que é o tchu, que parece que a coisa flui, né? É tão gostoso quando isso acontece. E isso aconteceu exatamente agora que a gente vai precisar terminar essa primeira parte do programa. Eu deixo um beijo enorme aqui para vocês. A gente vai ter um segundo programa em que a gente vai continuar essas perguntas, né? Repetindo, a gente fez uma escolha simples, amorosa entre a gente reuniu o grupo e se perguntou, né, vamos encerrar esse ciclo 2025. Hoje é o último dia de gravações aqui em 2025, em Porto Alegre. Nós estamos aqui na sexta-feira, dia 12 de dezembro. Então, o nosso grupo, que é um grupo muito amoroso, as pessoas que trabalham com a gente são pessoas fantásticas. A gente pensou, vamos falar de um tema que foi recorrente, mesmo quando o assunto não era diretamente ligado a isso. Saúde mental, bem-estar, autoestima. Então, a gente escolheu esse tema para que a gente pudesse ter essa conversa franca e livre, que eu acho que é o tema, acho que, não vou dizer é o tema, mas é um tema que de fato chega muito próximo desse nosso objetivo de levar informação, conhecimento, mas acima de tudo com autoestima, com amorosidade, com equilíbrio, sem radicalismos, né? Sem eu tenho razão, você não tem razão. Ai, pelo amor de Deus, gente, sabe? Quem somos nós, né, para acharmos que somos tão donos da verdade assim? Muito pelo contrário, eu acho, meu pai sempre dizia isso, todos somos humanos, inteligentes, todos temos algo a dizer.
A gente precisa, de fato, aprender mais a se ouvir. E eu acho que o Stefanadas, ele, pouco a pouco, está desenvolvendo exatamente, está refinando esse papel, que é o papel que a gente deu para ele, que eu quero continuar dando, que é esse papel de ouvir com equilíbrio, ouvir com amorosidade, né? Passar informação e conhecimento de forma equilibrada, para que nós possamos, antes de mais nada, alimentar o nosso espírito, né? E deixar que, a partir disso, venham consequências intelectuais, ideias, etc. Então eu encerro esse programa. A gente vai ter a segunda parte no próximo programa, discutindo exatamente, continuando a discussão dessas questões. Deixo um beijo enorme para vocês. Sempre lembrando, gente, se inscrevam lá no YouTube. A gente já está chegando perto aí. Hoje, a gente está com 8.200 inscritos, crescendo super rápido. Provavelmente quando vocês estiverem assistindo esse programa vão ser muito mais. E, de fato, para 2026, todos estamos com desejo de dar um pulo quântico naquilo que a gente faz e oferece para vocês. E a gente vai precisar, como a gente sempre precisou, e eu reitero, do feedback de vocês, preferencialmente um feedback amoroso, sobre sugestões, opiniões, que a gente tem uma equipe maravilhosa que vai ouvir tudo isso com muito amor, certo, gente? Então, eu me despeço com... Não sei se com muita autoestima, como eu falei para vocês, eu tenho muito que trabalhar ainda essa bendita, mas com certeza com muito amor. Me despeço com muito amor de todos vocês e até o próximo Stefanadas. Beijo.